Então, continuando o nosso contexto sobre os modelos atômicos das estruturas da matéria, vamos entender um pouquinho o histórico sobre esses modelos atômicos. Para a gente iniciar esse contexto, a gente precisa falar um pouquinho que o estudo sobre a matéria ela vem há muitos anos, né? E os primeiros estudos realizados foram dos átomos dos gregos, exatamente. Quem foram eles? Demócritos e Leucípoto. Eles afirmavam que a matéria era constituída de pequenas partículas, que denominavam de átomo, que daí vem a palavra em grego, que significa indivisível. O átomo dos gregos era um modelo filosófico e sem base experimental, ou seja, não tinha forma definida e não apresentava nenhum núcleo, ou seja, era anucleada. A partir disso, começaram-se então os estudos pelos cientistas da época. O átomo de Dalton. Dalton desenvolveu entre os anos de 1803 e 1808 uma teoria, a teoria chamada da atômica de Dalton. Teoria essa baseada em experiências que levavam às seguintes conclusões. Toda matéria é formada por um átomo. Átomos de símbolos diferentes possuem propriedades físicas e químicas diferentes. Um composto é formado pela combinação de 2 ou mais átomos. O átomo de Dalton, nesse estudo, era uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível, como você pode ver na imagem ao lado. O átomo de Dalton ele ficou conhecido como bola de bilhar. O átomo de Thomson. Joseph John Thomson, físico inglês, a partir de experiências com descargas elétricas de gases e a radioatividade, sugeriu que o átomo deveria ser uma pequena esfera, com carga positiva e com elétrons de cargas negativas incrustados nessa esfera. Vamos observar a imagem a seguir. Ela representa o átomo de Thomson, em que nós temos aí a esfera com as cargas positivas e incrustado, recheado nessa esfera, nós temos os elétrons com cargas negativas, com cargas opostas. O átomo de Thomson, a partir deste momento, ficou conhecido, sendo chamado, apelidado, como pudim com passas. Como a tendência da matéria é ficar sempre neutra, Thomson acreditava que o número de cargas positivas era igual ao número de cargas negativas. O átomo de Thomson, então, e as experiências do século XIX permitiram a descoberta dos prótons e dos elétrons. O átomo de Rutherford. Ernest Rutherford, cientista nascido na Nova Zelândia, auxiliado por 2 amigos, Jenser e Manchester, realizou uma experiência, que seria a de bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa de carga positiva emitidas pelo elemento radioativo polônio. Conforme a imagem a seguir, o polônio ele está dentro de uma caixa formada de chumbo, com um orifício, por onde apenas seria permitida a saída das emissões das partículas alfa. Além disso, foram colocadas também placas de chumbo com orifícios em seus centros, que orientariam, então, os feixes de partículas alfas na direção da lâmina de ouro. E, por fim, colocou-se atrás da lâmina um anteparo recoberto com sulfeto de zinco, que é uma substância fluorescente que serviria para visualizar o caminho percorrido pelas partículas alfa. Ao final deste experimento, Rutherford notou que a maioria das partículas alfas atravessava a lâmina, não se desviava e nem retrocedia, mas
que algumas das partículas alfas se desviavam e muito poucas retrocediam. A experiência. O átomo de Bohr. O ilustre físico dinamarquês Niels Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford e estabeleceu o seu modelo a partir dos seguintes postulados. Vamos observar a imagem a seguir e analisar os postulados de Bohr. Os elétrons giram em 7 órbitas circulares denominadas de níveis ou camadas ao redor do núcleo. Os elétrons, eles absorvem energia afastando-se do núcleo. Ao liberar energia, retorna para o seu local anterior. Núcleos e elétrons se atraem mutuamente. Elétrons, nos seus locais de moradia, não absorvem nem liberam energia. Os postulados de Bohr serviram para determinar um modelo atômico, no qual os elétrons se organizam na eletrosfera na forma de camadas. O átomo pode ter, no máximo, 7 camadas. Vamos observar a imagem a seguir. Bohr, então, deu um nome a elas, partindo da letra K para as mais internas e seguindo o alfabeto para as restantes. Então ficou assim: a mais interna K, L, M, N, O, P e Q. Seguindo uma ordem de energia crescente, nós temos aqui então as 7 camadas.